Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. E dando continuidade ao nosso trabalho, da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, das palestras semanais, da segunda-feira, das 8 horas da noite, vamos dar início, então, ao nosso trabalho dessa semana, pedindo a Deus as bênçãos do alto, para esse momento, que Ele possa se iluminar, que possa nos envolver a todos nós. Então, vamos ler a nossa página inicial e logo após fazer a nossa prece e depois vamos entrar na nossa exposição. Tá? Então, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição é Esperança. Esperança. Para que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Nas trevas exteriores, mas existe luz interior, que é a esperança. A negação humana decreta falência, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir, o homem ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Muito bem, meus irmãos, então. Agora vamos fechar nossos olhos e nos dirigir a Deus, nosso Pai, agradecendo por esta oportunidade de estar aqui, de estar diante de Ti, Senhor, experimentando esses momentos de lucidez, de luz espiritual, que nesse momento, Senhor, possamos estar atentos, aptos, despertos, para refletir, Senhor, em Tuas palavras, em Teus ensinamentos, dados nesta noite. E pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que aqui se encontram, que cada um possa receber em seu lar, em sua casa, as bênçãos do Mestre, do Filho amado de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua presença, Senhor, a sua luz,
Senhor, somos gratos por tudo. Lhe pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que nesse momento se encontram também em dificuldades, que estão nas ruas, que estão nos leprosários, asilos, nos orfanatos, nas prisões, Senhor. Nossos irmãos desencarnados, que o Teu amor possa tocar cada um deles, Senhor. Que cada um deles possa sentir a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. E nesse instante, Senhor, vamos dar início então à nossa exposição dessa noite, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, que fala sobre pedir e obtereis. Né? E hoje é o item 23, fala das instruções dos Espíritos. E fala sobre a alegria da prece, né? que tanto nós esperamos, que tanto nós ouvimos, lemos, dessas expressões, né? Da alegria, de uma vibração, né? De uma frequência onde os amigos espirituais superiores se encontram e que transitam essa paz, essa fraternidade, essa união, né, entre os espíritos, e que derrama tudo isso sobre nós. Né? Então, nesse capítulo 23, começa assim: Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Né? Então, quando a gente fala sobre essa frequência, né, dessas ondas superiores, a gente fala desses irmãos celestes que querem socorrer todos nós, né? Que querem nos dar essas bênçãos. E no estudo, ele comenta que só depende de nós, né? De recebermos, né? Se quisermos receber essas bênçãos ou rejeitá-las. Né? E isso fica do nosso livre-arbítrio. Né? Então ele fala assim: Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vós, para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem, que todos nós desconhecemos, né? Mas que está lá, né? Que é real, que ele existe e que no íntimo de todos nós também temos essa impressão. Mas que nesse momento agora, né? Nesse momento aqui que estamos encarnados, né? Se temos alguma dúvida, aí nos perdemos nesses sentimentos ainda materiais, ainda com dificuldades que temos, né? Mas esse local está lá, presente, onde os espíritos, esses espíritos celestes, acorrem a nos ajudar, a nos socorrer. Né? Marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia, não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leve que as brisas da manhã. Quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques, em que delícias caminhareis. Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros,
tanto a fonte na qual bebe. Orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz, e sentireis as doces emanações que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, da morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861, e fala, né, sobre esse bosque, né, sobre esse local, onde os anjos, os arcanjos, os serafins estão, né, esses seres que se fizeram superiores, né, que naturalmente, como nós acreditamos, né, que nós temos essa certeza que somos nós que fazemos os nossos próprios destinos, né? Somos criadores, somos arquitetos de nossa existência, né? Do nosso caminho. Então, nós nos fazemos esses espíritos, né? Buscando, então, essas esferas superiores, podemos habitar também com esses irmãos, né? Nos desprendendo dos laços da matéria e subindo. E não precisa de falar que tem que desencarnar, não. Falando que na hora de dormir, pedimos a Deus, né? Pedimos aos bons espíritos, pedimos a Jesus Cristo que nos ajude a nos elevar e chegar a essas regiões, né? Para que possamos nos encontrar com esses irmãos e aprender, ter com eles ensinamentos, né? Ter com eles experiências diferentes da que temos aqui nesse momento e quem sabe, né, acordar com uma visão melhor, com um entendimento melhor, né? Para que possamos dar continuidade à nossa existência, né? E para ilustrar essa página, né, da alegria da prece, das instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria, nesse momento, fazer a leitura de três, que são três perguntas do Livro dos Espíritos, né, sobre a lei de adoração, que fala sobre a prece, né, e como a prece se dá, como ela nos traz acolhimento, nos traz felicidade, nos traz socorro, né? Nos traz a cura, nos traz subsídios para que possamos passar pelas nossas dificuldades, né? Buscando esse entendimento de estar, né, com o Cristo, né? Quando Ele nos ensina através do Pai Nosso, né? Quando Ele dá esse exemplo de como orar, né? Das três essências do louvor, né? Do pedido e do agradecimento. Quando ele fala a prece, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então, Jesus, através dessa prece singela, tão simples, né, mas tão completa, tão cheia de vida, né, ele louva a Deus, ele pede e ele também agradece. Então, nessas três perguntas do Livro dos Espíritos, da Lei de Adoração, nos fala sobre esses ensinamentos, né, que podemos obter e o objetivo da prece. Aí fala assim, a pergunta 658, a pergunta feita por Kardec aos Espíritos fala assim, agrada a Deus a prece? E os Espíritos Superiores respondem a Kardec, a prece é sempre agradável a Deus.
quando ditada pelo coração. Pois para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, e a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Fala de humildade, né? De reconhecer que há um ser superior e que a ele é tudo devemos, né? E que se tivermos que pedir alguma coisa, que peçamos com humildade, sabendo que às vezes o que estamos passando é uma necessidade nossa, né? E quem sabe ele possa nos aliviar desse fardo pesado, né? E através da prece também pode nos dar também essa compreensão, a força para passar por esses momentos difíceis, né? E fala assim, a pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? E os espíritos superiores respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. E aí fala, as 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E antes de ler essa pergunta, eu falei o Pai Nosso, né? Sobre esse significado, esse ensinamento do Cristo, ensinando a nós a orar, né? E eu acho que agora, essa pergunta que vem agora, que é a 660, é a que resume todas as coisas desse estudo, né? Humildemente, né, eu dou essa opinião sobre a pergunta 660, que ela fala assim: a prece torna melhor o homem, né? Que se nós orando, a gente pode se melhorar, ela nos torna melhor. E os espíritos superiores respondem a Kardec: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então ele fala aqui, sim, que a prece ela nos torna melhor, mas quando pedimos a Deus com sinceridade, com simplicidade, com humildade, né? Quando de alguma forma a gente mesmo com dificuldade, a gente sabe que através dessa prece a gente vai ter o auxílio dos bons espíritos, de amigos espirituais, de alguém que se interesse por nós, né? E isso é uma permissão de Deus, né? E às vezes acontece isso não é para aliviar a gente das dores, não, mas para a gente suportá-las. Ter essa confiança de continuar. Que depois de uma noite, né, escura, sombria, vai vir um dia com luz, com sol, e o sol vai iluminar todos nós, né? Mais uma oportunidade de aprendizado, de continuar, né, de persistir no caminho, né? Mais um ponto. E aqui tem uma subpergunta, é a da 660, que ela pergunta assim: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Por que certas pessoas oram, né? Que são até viciosas, são impertinentes, invejosas, elas são até de mau caráter, mas elas oram e acreditam, né,
que aquele tempo que ela passou ali, ela possa, de alguma forma, receber um benefício, né? E os espíritos superiores respondem assim: o essencial não era orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então ele fala que essas pessoas, elas pensam que proferir uma prece longa, com frases bonitas, com a beleza, né, elas podem de alguma forma ter um benefício, mas se esquecem do esforço próprio, né, de se olhar e falar: o que eu posso mudar em mim, né, para melhorar, para mudar isso. Então a frase, a prece, ela deve ser simples, né, concisa, né, com objetivo, e seguindo aqui a resposta dos Espíritos, fala assim: fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesma. Né? Quer dizer, que elas usam aquele tempo para se ocupar com aquilo. Né? Aquela prece é uma ocupação, uma coisa de matar o tempo, de passar o tempo, mas não cuidam, né, de estudar a si mesmo, de ver o que realmente elas necessitam fazer, passar da situação que se encontra. Né? E fala assim: a ineficiência em tais casos não é a do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Quer dizer, não é a prece, né, que não fez eficácia, né, mas foi a maneira como foi empregado esse remédio, essa prece. Né? Então, nesse momento a gente fala assim sobre a prece horizontal e a prece vertical, né? Que fala que a prece horizontal, ela pega, né? Ela pega os pés, ela sai raspando o chão, né? E a prece vertical, ela vai direto, né? Ela ganha força, ela tem esse alcance de chegar até Deus, né? Aos bons espíritos, aos amigos espirituais, aos anjos, aos serafins, aos arcanjos, quem quer que a pessoa acredite, que peça, né, a Maria de Nazaré. Então, essa prece horizontal, ela tem a forma de caminhar, né, como caminhando pela terra, pelo chão, e a horizontal e a vertical de chegar a Deus, chegar até o alto. Né? Então, meus irmãos, eu queria agradecer por esse momento, né, por esse convite que recebi dos nossos irmãos para falar um pouquinho, né, sobre o Evangelho, para desfazer as coisas que fiz lá atrás, nas existências passadas, onde a gente, em vez de usar a palavra para auxiliar, a gente atrapalhou as pessoas. Né? Então a gente, nesse momento, tem esse momento de auxiliar de alguma forma, mesmo que seja de uma forma humilde, pequena, mas de falar alguma coisa em pró do próximo, né? de nós mesmos. Né? Então, e nesse momento, eu queria nesse momento também fazer a nossa prece final, né? Pedindo a Deus, agradecendo a Deus por esse momento, né? Por essa oportunidade de estudar, de rever esses ensinamentos do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E pedir a Deus, né, que através desses ensinamentos possamos pôr no nosso dia a dia, né, que possamos aplicá-lo, né, com os nossos entes queridos, amados, nossos vizinhos, pessoas ligadas a nós, aos nossos trabalhos, né, ao serviço que praticamos, né, aonde estivermos, nas filas dos ônibus, né, do metrô, onde estivermos, que possamos irradiar esse pensamento de paz, de luz, de amor a todos os nossos irmãos, né, que se encontram em caminhada conosco. Né. Esse é o próximo, né, aquele que está mais próximo. Né. Então, lhe pedimos as tuas graças, as tuas bênçãos, e que possamos, todos nós, receber em nossas casas, em nossos lares, né, o bálsamo consolador que possa aliviar nossas dores, as nossas dificuldades, que possa nos dar novas ideias, que possa tocar nossas inteligências, para podermos, né, rever em nós, como fala no Evangelho, né, rever em nós as nossas dificuldades, né, ou as coisas que podemos, de alguma forma, mudar em nós. Né, fazer uma reflexão, né, e estudar a nós mesmos, fazer esse estudo interior de que
né? Eu estou dessa forma porque eu necessito, porque eu preciso aprender alguma coisa, né? Uma lição. E assim, nós nos despedimos e pedimos a Deus que possa nos estar conosco, que possa, né, pernoitar conosco em nossa residência, em nosso lar, através dos nossos amigos espirituais. Muito obrigado, que Deus ilumine e que abençoe a todos. Graças a Deus.